A quarentena por causa do coronavírus continua, eu tô ficando em casa, daí já tô ficando maluco, terça vira sábado, sábado vira quarta, quarta vira sexta, não faz mais diferença. É aquele tédio maluco porque você não sai de casa, não vê ninguém, não pode nem jogar Airsoft. O que eu vou fazer? Já sei fazer mais um vídeo mostrando meus kits de Airsoft. Dessa vez, a unidade que estou tentando recriar são as tropas aerotransportadas da Federação Russa. Em russo, soa algo como Воздушно десантные войска, mas também conhecida pela sua abreviação VDV. Assim como meu outro vídeo, não vou entrar em detalhes sobre a história da VDV, mas é algo que foi muito interessante em aprender sobre eles e que me fez ter um interesse maior ainda para ir atrás dos equipamentos que eles usam. Falando nisso, os equipamentos da VDV mudaram muito nos últimos anos devido ao interesse dos comandos militares em atualizar as tropas. Então, é muito comum ver em fotos e vídeos e até em equipamento das pessoas recriando os uniformes de Airsoft misturar muitos uniformes, camuflagens e utensílios de diferentes épocas. A VDV me chamou muita atenção principalmente por volta de 2014, com a crise da Crimeia. Para quem não sabe, a Crimeia é uma península que pertencia à Ucrânia com muita descendência russa. Em 2014, homens verdes muito simpáticos, portando muitos equipamentos, uniformes e armamentos muito parecidos com a da VDV, apareceram lá e ajudaram uma parte dos cidadãos que apoiavam o governo russo a entregar essa região da Ucrânia para a Rússia. Meu interesse especificamente por esse espaço de tempo pelos equipamentos não é só por causa disso, é porque em 2015 surgiu um jogo que eu gosto e jogo muito, chamado Squad. Neste jogo você pode escolher entre várias facções para jogar, e entre elas, os russos. Como o jogo começou a crescer entre 2015 e 2016, havia justamente muito material visual vindo da Crimeia como referência para modelagem e também de informação que os russos usavam de equipamento naquela época. Inclusive, meu interesse era primeiro recriar os equipamentos que os soldados russos do Squad usavam e depois eu fui descobrir que o jogo se baseou nos russos que estavam na Crimeia. Também não posso deixar de citar a grande ajuda do meu amigo João. Não só me ajudou bastante sobre os equipamentos, como hoje temos um grupo chamado Brigada 30, para aqueles com interesse sobre equipamentos russos padrões, para justamente quebrar esse estereótipo no Airsoft que russo só usa Gorka, Partizan, Quartidas e fica gritando "sucabliado" o tempo todo. Não. Então, se você tem interesse em saber mais sobre isso, não deixe de dar aquela curtida na página do Facebook da Brigada 30. Agora, vamos lá pro meu equipamento. Temos aí uma visão frontal do kit, mostrando o veste, o colete, a prova de balas e o uniforme, visões laterais e de costas que dá para ver o resto do veste com a mochila. Mas por questões práticas, assim como no jogo de Airsoft, para continuar esse vídeo, eu vou tirar a mochila. E mais uma vez, uma visão lateral e de trás, dessa vez sem a mochila. A Airsoft que eu estou usando é uma Cima modelo CM040C, replicando a arma AK-74M. A
Ao contrário dos kits americanos, eu não possuo um saco para guardar os carregadores extras, então toda vez que eu recarrego eu jogo fora o carregador, tenho que comprar novo. Interessante dessa arma, desse modelo baseado na real, é que o estoque dela é dobrável, ficando mais compacta para transporte. Como vocês podem ver, 0 de habilidade para manuseio dessa arma. O Vest 6SH112 possui 4 porta-carregadores. Cada porta-carregador consegue carregar até 3, mas é muita forçação de barra, então eu costumo levar 2. Temos também um porta-sinalizador na lateral, igual desse modelo que vocês estão vendo aí na imagem, e ele fica assim no Vest, conforme essa outra foto de referência. Temos também portas-granadas ou porta-utensílios nas laterais, mais um porta-sinalizador do outro lado com mais porta-granadas e portas-utensílios, que estão vazios nesse vídeo. Também temos um saquinho para rádio ou porta-utensílios conforme a necessidade do jogador. Nas costas temos um bodypack de volume até 7 litros, apesar de estar nas costas é de fácil acesso. Nas laterais temos 2 pequenas bolsas que cabem pequenas garrafas de água. A mochila possui 25 litros de espaço, muito prática, cheio de fitas mole para adaptar a outros sacos conforme necessidade. Nas laterais dessa mochila existem também mais sacos que dá para guardar garrafas de água de até 2 litros, muito prático. O Vest porta-utensílios modelo 6SH112 surgiu por volta de 2012 e teve as suas primeiras aparições, que começamos a ver em fotos e vídeos, com as tropas de montanha do exército russo e na camuflagem Flora, não EMR como que eu uso atualmente. E aos poucos foram substituindo os modelos Vestes 6SH92 e 6SH104. Atualmente eles estão sendo substituídos pelo modelo 6B45. O capacete é o modelo 6B7-1M e ele é até motivo de piada e graça porque ele é realmente bem largo nas laterais, mas é o que mais me agradou assim no visual junto ao kit que eu planejava montar. Ele está usando uma coifa na camuflagem EMR. E como detalhe eu gosto de deixar esse óculos com uma cobertura preta também. Abaixo do Vest de equipamento se usa um colete à prova de balas, esse é o modelo 6B23. Esse é um modelo real que eu importei da Rússia, mas para passar pela alfândega brasileira ele não possui o recheio de Kevlar e placas balísticas, então eu preenchi ele com espuma para manter esse volume original. Como é um modelo real que provavelmente foi usado por tropas ou em treinamento ou até mesmo em combate, ele possui vários segredos e informações muito legais. E eu mostrei esses detalhezinhos lá na nossa página Brigada 30. Então não deixe de ir lá, curtir e assistir o vídeo que fala desses extras. E acreditem, usar todo esse conjunto é bem quente, tem que esperar esfriar. A luva é aquela mesma de sempre, AliExpress, funciona, tá aí. E também eu tô usando essa balaclava cor verde genérica que dá pra respirar. O uniforme que eu tô usando é na camuflagem EMR. E ele surgiu aí de forma limitada por volta de 2008, foi distribuído em algumas unidades, algumas tropas na fase de teste e começou a ser distribuído em larga escala para as tropas a partir de 2011 e 2012. E por fim, essa peça listrada branco e azul é uma regata conhecida como Teoniástica. As cores azul e branca representam a unidade VDV. Dependendo da unidade, são outras combinações de cores. É isso aí, mais um vídeo de quarentena mostrando um dos meus loadout russo. Espero que tenham gostado e deixe aquele like.